Oi, como eu comentei já no vídeo que eu publiquei no dia 28 de junho, e como eu também tenho falado em alguns cantos onde se encontra essa comunidade em torno do Tropixel, eu já tenho sentido há algum tempo a necessidade de um espaço para organizar e estruturar melhor as nossas conversas. A gente tem uma potência de colaboração bastante grande, mas da maneira como a gente está fazendo hoje, os botecos de videoconferência nos fins de semana, que a gente chama de Boteco Tropixel, e esse espaço num grupo de mensagem instantânea que a gente está chamando de Tropixel Café, são dois lugares onde as conversas elas vão muito soltas e a gente não chega a ancorar. E aí eu comecei a montar esse site usando um sistema livre, um software livre chamado Discourse, com o qual eu já tenho alguma experiência, já fiz algumas outras instâncias, estou trabalhando em alguns outros projetos também, e em determinado momento me pareceu que fazia sentido. Então a ideia é, com esse vídeo aqui, mostrar como é que funciona esse site. Ele é um site muito simples, é um site de fórum, mas como me pediram para fazer uma sessão voltada especificamente para demonstrar como esse site funciona, eu estou fazendo esse vídeo aqui. Na verdade é uma captura de tela com essa pequena introdução. Vocês vão ver que ele não é um site extremamente complicado e isso eu acho que é uma das grandes vantagens dele. Então vamos lá. Aqui vocês podem ver como está hoje, no dia 29 de junho, a página inicial do tropixel.org. Está bem tosquinho, tem coisas fora do lugar, tem bastante coisa redundante, está faltando, precisa formatar, precisa melhorar. Eu espero contar com a ajuda de mais gente para organizar isso, mas eu só queria mostrar que a gente tem um link aqui na página inicial para o site de conversas que está dentro de um subdomínio. Então pode simplesmente clicar aqui ou digitar no navegador rede.tropixel.org. Mas clicando aqui, vocês acessam o site. Eu vou dar uma geral aqui para mostrar como é que está estruturado. O Discourse é um sistema de fóruns e ele está estruturado em torno de categorias, subcategorias e tópicos. As categorias e subcategorias, como dá para entender, são como se fossem gavetas ou portas de armário dentro das quais a gente coloca as conversas. E os tópicos são inícios de conversa. Então a gente tem aqui hoje essa listagem na esquerda das categorias, na página inicial do Rede Tropixel. E aí vocês podem ver as categorias que estão ativas mais recentemente. Tem a categoria Nós, que é onde eu estou tentando pensar nessa programação de conversas que a gente produza para esse momento. Tem uma categoria Praça Pública e dentro dela tem outras categorias. Praça Pública é um espaço aberto para consultas, apresentações, feiras livres, intervenções, protestos e brincadeira. Dentro dela tem uma subcategoria Recursos, que é onde eu acho interessante postar, por exemplo, quando a gente tem convocatórias para editais, projetos, a gente colocar nessa. E Linkania, na verdade, é um espaço para colocar qualquer tipo de referência, link, endereço de site que seja interessante para outras pessoas. Enquanto que na categoria principal Praça Pública, aqui eu acho que é interessante a gente pensar em chamadas mais pessoais. Então a Linkania seria um espaço para a gente arquivar referências, sem saber muito bem se elas vão ser úteis para alguém, enquanto que na Praça Pública a gente pode postar coisas que sejam mais voltadas a interagir com essa comunidade. Falando em comunidades, também tem uma categoria chamada Comunidades, dentro da qual é possível a gente criar subcategorias, subcomunidades. Por que é interessante isso? A gente pode pensar em trazer conversas de outros lugares para cá. E um dos objetivos que eu gostaria de colocar para a nossa rede expandida é que a gente saia dos espaços privativos, fechados, pertencentes a corporações de conversa, dos Facebooks, WhatsApp e todos esses lugares, e a gente traga essas conversas para dentro dessa plataforma coletiva aqui. Eu estou, por enquanto, bancando a hospedagem desse site. Ele é um site bastante seguro. Ele tem, inclusive, uma série de mecanismos que proíbem, por exemplo, que eu, como administrador, possa acessar a conta de um usuário.
Então ele tem um monte de mecanismos pensados para essa coisa de segurança e de confiabilidade de grupos de pessoas. Então eu faço esse convite para quem tem o seu grupo no Facebook, no WhatsApp e quiser trazer para cá, eu posso ajudar a fazer essa transição. E pode inclusive pensar em grupos privativos. Aí precisa um pouco mais de configuração, não é uma coisa que qualquer pessoa possa criar, mas conversa comigo que eu posso montar grupos ou subcategorias dentro dessa categoria de comunidades que sejam acessíveis somente a grupos específicos de pessoas. E aí tem essa última categoria aqui, que é sobre este site, que é para a gente postar qualquer dúvida que tenha sobre como usar o site, e também é onde eu estou documentando o desenvolvimento, os plugins, as coisas extras que a gente faz por aqui. Só para dar um exemplo, dentro da categoria comunidades tem um tópico, um início de conversa, chamado Boas-vindas. E aqui explica um pouquinho o que é essa comunidade e as pessoas respondem. Na verdade eu importei, então tem algumas conversas aqui que nem se chamavam ainda, não estavam identificadas com essa comunidade Tropixel, estava dentro da comunidade maci.global, mas eu achei por bem importar aquelas conversas que a gente tinha iniciado naquele outro espaço e ressignificá-las por aqui. Então é isso, as pessoas fazem um começo de conversa e outras pessoas podem responder. E aí tem um monte daquelas ferramentas sociais que existem também em outros lugares. Então eu posso compartilhar essa conversa com outra pessoa, por exemplo, eu posso compartilhar essa resposta com outra pessoa que tem um link e eu posso curtir. Mas para a gente ver um pouco melhor as ferramentas, eu vou entrar como um usuário. Só antes disso eu vou mostrar só mais algumas coisas. Então aqui ó, a gente pode também ter essa caixa suspensa, esse drop-down, onde eu posso acessar cada uma das categorias. Eu posso ver as conversas mais recentes, ou também posso ver essa listagem das melhores. As melhores são as conversas que tiveram mais interação. Então, mais respostas, mais curtidas, mais vezes foram compartilhadas. Tem um monte de fatores que são somados para ver isso. E além disso tudo, eu posso fazer uma busca aqui. Deixa eu ver, por exemplo, algum assunto que eu tenha colocado. Eu coloquei um link, por exemplo, para um site chamado Green Tech Alliance. E faz uma listagem. Olha, nem foi isso que apareceu, mas tem todas as conversas dentro dessa comunidade podem ser pesquisadas por aqui. Agora eu vou fazer aqui um cadastro. Eu só vou ver se está funcionando, eu vou mandar para um e-mail novo. Então vou mostrar aqui como se cadastrar nesse site. Clica em cadastrar-se. Deixa eu deletar esse meu usuário aqui. Vou colocar um e-mail temporário que eu tenho aqui. Nada disso é obrigatório. Um nome de usuário. Eu vou fazer Felipe Testes. E aqui eu vou pôr uma senha nova. Deixa eu pensar alguma senha que eu vou lembrar depois também, né? Tá, eu vou ter que dar uma olhada aqui nesse e-mail. Então, quando eu crio um cadastro, quando eu crio um e-mail, eu recebo... Desculpem. Quando eu crio uma conta nova, eu recebo um e-mail de ativação dessa conta. Não é possível acessar se não confirmar o recebimento dessa conta. Então, eu tenho que abrir minha caixa de e-mails e verificar essa mensagem. Vocês podem ver aqui, tem um confirme sua nova conta e aí tem um link de confirmação. Quando eu clico nesse link, abro e já posso continuar. Uma coisa que é bastante interessante do Discourse é que ele cria uma conversa automática com qualquer pessoa que se cadastra, e essa conversa é com um robô. E esse robô, a gente entra aqui, e ele explica um pouco sobre como funciona essa comunidade, e ele te dá ele te dá a possibilidade de aprender a usar o site diretamente com ele. Então aqui, ó, ele explica um pouquinho. Eu até tenho que verificar se está atualizado isso aqui, depois eu vou ver isso, mas por enquanto vamos considerar que está certo. E aqui no final da conversa ele fala: se você quiser saber mais, selecione os 3 pontinhos abaixo, marque essa mensagem pessoal como favorita. Se você fizer isso, pode haver um presente no seu futuro. Eu vou clicar aqui
só para mostrar para vocês o começo desse processo de aprendizado com o robô. Vocês viram que eu cliquei, e agora vem uma mensagem em inglês, mas tudo bem, depois está em português. Excelente, você pode voltar para a nossa conversa pessoal, abrindo a aba de favoritos do seu perfil. Depois eu vou traduzir isso aqui. E o que acontece aqui é que eu vou interativamente aprendendo a usar nessa conversa com o Lutherbot. Você pode compartilhar desses links comigo? Responda com um link e uma linha só. Então eu vou pegar qualquer desses links que ele manda aqui, vou clicar em responder, colo, e ele está me explicando como funciona o site. Cada vez que eu respondo, que eu sigo essa indicação que ele me faz, quando ele me manda fazer uma coisa e eu obedeço, né, eu respondo da maneira como o robô pediu, ele vai me ensinar mais uma coisa. Então isso é interessante, que dá para ver os recursos do site muito facilmente. Vou mostrar mais algumas coisas aqui. Deixa eu pegar alguma conversa que eu mesmo tenha criado, por exemplo, esse vídeo que eu postei ontem. Só para mostrar, aqui nessa aba ele me permite navegar pelas conversas, e é muito interessante, ele mantém aqui esse resumo da data que foi postado cada comentário. Aqui no começo também eu posso ver quem são as pessoas que participam dessa conversa, quando foi a última resposta, quantas respostas, quantas visualizações, quantos usuários participaram, quantas pessoas curtiram. Eu só para mostrar, como esse meu novo usuário de teste aqui, eu vi esse vídeo meu, eu achei legal, então vou curtir. E tem algumas outras coisas interessantes agora que eu estou logado. Então se eu clicar aqui, eu posso pegar um link desse tópico e compartilhar com as pessoas em outros lugares, ou eu posso derivar dessa conversa para criar uma nova conversa. Se eu achar que eu não quero responder aqui, eu posso simplesmente clicar aqui e responder. Então essa resposta apareceria dentro dessa conversa. Mas se eu achar que tem um outro assunto que tem a ver, mas não necessariamente tem que estar aqui, eu clico aqui e clico em novo tópico, ele vai criar um outro tópico que eu posso escolher uma outra categoria ou coisas assim. Outras coisas que dá para fazer, eu posso adicionar aos meus favoritos, então essa conversa ser adicionada aos meus favoritos, ou eu posso sinalizar que tem alguma coisa errada. Eu quero mandar uma mensagem para essa pessoa, essa mensagem está fora do assunto, ela é inapropriada, ela é spam, ou tem alguma outra coisa que eu gostaria que os moderadores prestassem atenção. A mesma coisa pode ser feita em qualquer lugar aqui, então eu posso responder a qualquer um dos comentários. Por exemplo, eu posso aqui responder direto a esse comentário desse outro usuário, ou eu posso adicionar os favoritos, sinalizar, linkar ou curtir cada uma dessas coisas. O que mais que tem aqui? Deixa eu pegar, eu vou ver o perfil do meu usuário principal aqui. Dá para ver um monte de coisas sobre as pessoas. Então, como que quais foram as últimas coisas que essa pessoa respondeu, as melhores respostas dele, as respostas que tiveram mais curtidas, os melhores tópicos, ou seja, os tópicos que esse usuário postou que tiveram melhor repercussão na comunidade, quem são as pessoas que respondem, quais são os links que mais gente clicou. Então tem um monte de coisas, de aspectos aqui sociais dentro dessa comunidade que eu posso visualizar dos outros usuários. E aí tem os emblemas. Emblemas são como se fossem certificados de uso que a gente vai conquistando à medida que a gente faz parte, que a gente usa cada vez mais o sistema. Posso ver a atividade recente dessa pessoa, posso visualizar diretamente os emblemas. Então só para mostrar um pouco essas ferramentas sociais que existem por aqui, que eu acho que são bem interessantes. Posso mandar uma mensagem para essa pessoa depois que eu já estou logado. E sempre assim, a gente pensa, mas é vulnerável, a gente está abrindo a possibilidade das pessoas verem tudo isso umas sobre as outras, mas lembrando que para eu conseguir chegar nesse ponto eu tive que criar um usuário e eu tive que confirmar que o meu e-mail existe. Então não tem como ser um usuário totalmente spammer. Tem um monte de pequenas ferramentas aqui, então eu posso ver os posts mais recentes da comunidade, os posts novos, ou seja, desde a última vez que eu visitei, o que apareceu de post novo, mensagens não lidas, emblemas usuários, posso ver uma listagem de todos os usuários cadastrados, os grupos que existem aqui, ainda não existem muitos grupos, mas a gente pode criar grupos com o tempo,
As tags, e aqui já tem mais conteúdo, porque o Felipe veio postando, e como eu falei também, eu peguei esse histórico de um site anterior. Aqui a minha listagem de favoritos, aqui as minhas mensagens e as notificações. Também posso pesquisar, aí dá para fazer uma pesquisa avançada. Então, um monte de pequenas ferramentas sociais que elas são bastante simples e eu acredito que hoje em dia elas sejam fáceis de entender e que permitem que a gente converse. Então, a ideia é essa, a gente usar esse sistema para fazer conversas um pouco mais estruturadas, dentro de categorias e com respostas que a gente possa depois pesquisar e verificar. Por que eu acho isso importante? Como eu falei, ele é uma maneira de contrapor a uma certa efemeridade que eu vejo no grupo de mensagens instantâneas e também nas nossas conversas por videoconferência. E também uma maneira de a gente não precisar cair nos fóruns, nos grupos dentro de lugares como Facebook e afins, que são bastante complicados se a gente for pensar em autonomia e soberania das nossas conversas. Então fica aí o convite para todo mundo se cadastrar e se tiver dúvidas é só vir aqui, dar uma olhada aqui, ó, usuários, procura o FF, vamos ver onde é que está aqui, posso procurar aqui, FF, e manda uma mensagem, beleza? É isso aí.